Meu nome é Francisco Paulo Graziano, eu sou engenheiro civil, projetista estrutural e fui presidente da ABESE por um mandato, eu quero o terceiro mandato da sequência. Muito bem, na verdade a ABESE ela nasceu de uma ideia do Velletri, né, que logo no início conversou comigo, eu achei muito boa, e, portanto, digamos assim, a gente foi uma espécie de pré-história aí da ABESE, né? Então, eu entrei na ABESE no primeiro momento, antes de ela nascer, na verdade. Então, na verdade, o que a gente vê em relação a esse momento, né? Havia uma crise muito grande de identidade do próprio engenheiro de estruturas, né? Uma crise também econômica muito forte, uma questão de valores de honorários a discutir, ninguém estava muito se entendendo a esse respeito, mas, na realidade, tudo isso era uma falta da identidade da categoria, né, de engenharia estrutural como algo importante. Todo mundo sabia que era importante, mas não conseguia se comunicar com o mercado. Naquele momento, nós éramos todos, em grande parte, associados do Instituto de Engenharia, eu continuo sendo, inclusive, mas a gente percebia que ali ainda não era o nosso fórum, né? E ali não seria talvez o espaço adequado para a gente se afirmar como categoria. Então isso, eu acredito hoje, pensando bem, que foi o grande motivador naquele momento. Olha, foram muitas, eu não vou lembrar de todas, evidentemente. Na verdade, a gente estava começando a aprender a fazer a ABESE, né? Foi um processo de construção. A gente tinha muitas ideias, essas ideias vinham, algumas vingavam, outras não. A gente também ouvia muito o nosso pessoal, que é os associados, né? E eu diria a você o seguinte, a gente pensou muito e fez muito esforço e dedicou muito tempo para congregar os colegas, ou seja, que os colegas se aproximassem, né, que eles entendessem e visualizassem nos demais não efetivamente um inimigo predador, né, mas sim um colega que estava ali labutando na mesma profissão, né, e buscando um espaço, buscando um lugar dentro do mercado, né. E eu acho que isso a gente teve sucesso, acho que realmente as pessoas começaram a se entender, né, e a se conhecer, porque o problema todo é você não conhecer o outro, né? Quando você conhece o outro, você vê que ele tem os mesmos problemas que você e você acaba entendendo que alguma atitude dele está sendo mal interpretada, enfim, as coisas suavizam, né, do ponto de vista de quem está do outro lado. E aí, uma das coisas que eu acho que foi muito interessante, foi muito importante, nós estávamos bem no pico da revisão da NBR 6118, né, que teve uma revisão importantíssima, né, e aí a ABESE se engajou muito nisso. Eu viajei muito com todo o grupo que estava trabalhando na norma, damos várias palestras pelo Brasil, divulgamos muito, isso também aproximou as pessoas do ponto de vista técnico, eles começaram a ver que a gente não estava só buscando alguma coisa que era comercial, como realmente não era, né? O nosso objetivo era efetivamente congregar, melhorar o nível técnico de todo mundo, entender as necessidades, distribuir isso para todo mundo lutar para melhorar o setor como um todo. E não era só talvez a nossa área, mas é o setor da construção como um todo, porque a gente é uma peça fundamental dentro dessa engrenagem, né? Se a gente falhar, eu acho que ela para. Acho não, tenho certeza, né? Então, hoje nós estamos vivendo um momento que a gente percebe que precisa uma renovação, precisa de pessoas bem habilitadas, com experiência, e a gente precisa ajudar a que essas pessoas apareçam e criem novos talentos, né? Bom, na minha visão, eu vou falar por mim, né? Evidentemente, é o que eu sempre pensei. Eu acho que é o ponto de pedra de toque mais importante, porque a nossa área, você vende conhecimento. No fundo é isso, você vende soluções e com muito conhecimento agregado, é importantíssimo que as pessoas sejam especialistas nessa área, né? Tem vidas em jogo aos montes. Quando a gente trabalhamos ali com a estabilidade dos edifícios e se a gente falhar, nós vamos matar muita gente, né?
Então, evidentemente que é importantíssima a formação adequada para a gente não pecar nem por excesso nem por falta. Então, você anda um pouco na corda bamba ali, né? Não pode exagerar muito na segurança, porque não existe segurança absoluta, né? E, ao mesmo tempo, você não pode gastar, né? Se eu exagerar na segurança, gasto muito, né? Se eu faço o contrário, eu tenho uma obra insegura, que aí estou expondo as pessoas ao risco. Enfim, é uma via estreita que a gente tem que saber navegar por ela. Então, a ABS tem diversas atividades, que são atividades em que ela promove palestras, né? Cursos, mas a atividade que eu vejo hoje como uma atividade que destacou muito a ABS é a participação nas normas, né? Então, existe uma intensa atividade dos membros da ABS participando de normas. E isso traz um aspecto técnico muito importante porque as normas eram vistas um pouco como algo técnico, mas também como algo comercial, né? Onde se defendia um pouco os feudos, né? Digamos, cada setor buscando o seu benefício, porque a norma, no fundo, acaba tendo uma força de lei de alguma maneira. E a ABS é totalmente isenta nesse aspecto. Então, ela busca efetivamente que as coisas tenham segurança, né? E que elas tenham um aspecto de economia para poder viabilizar que todo mundo tenha acesso também à moradia, né? Então, é importante esse binário estar sempre junto, e a gente realmente é classificado, inclusive pela própria BNT, como uma entidade, como pessoas que estão isentas em relação nós não temos uma parcialidade, né, nesse aspecto. Bom, isso começou já na nossa gestão, na própria gestão do Veleter, a gente sempre teve essa visão que a gente precisava congregar o maior número de pessoas possível dentro da possibilidade de cada região. O Brasil é muito grande, é muito heterogêneo, né? Então, mas tem gente muito capaz ao longo do Brasil inteiro, né? E isso a gente tentou aproximar todas as pessoas que tinham em mente que a gente poderia agregar alguma coisa, e eles a nós. E isso foi acontecendo meio naturalmente. Teve algumas rusgas, alguns problemas de entendimento, tal, que é natural, né, do ser humano, mas a coisa hoje está bem concretizada, a gente tem realmente uma representatividade muito grande. Eu acho que uma das coisas que que era uma coisa que eu sempre quis trazer para dentro da ABS, a gente até hoje acho que não conseguiu realizar, é uma espécie de certificado de qualidade ao profissional, né? Não no sentido assim meio pejorativo de um carimbo, né? Mas alguma coisa que pudesse certificar, é certificado, né? Que aquela pessoa está habilitada efetivamente para aquela especialidade, né? Porque hoje, pelo que vem de pronto do CREA, qualquer engenheiro civil pode exercer essa atividade, mas é uma atividade que requer muita especialidade, né? Muita experiência, né? Então, acho que isso é uma maneira, inclusive, de proteger o próprio mercado de um eventual aventureiro, né? Uma pessoa que não está muito certa do que está fazendo, está tentando ali, né? Pensando um pouco só no ganho, e pode realmente cometer aí um acidente grave. Puxa, eu estava bem mais moço aqui. Nós temos aqui momentos muito interessantes aqui, né? Eu acho que essa da Poli foi um momento muito, muito importante, por conta de que nós estávamos exatamente divulgando, né, a NBR 6118 nesse momento, e a Poli nos deu muito apoio e espaço para começar essa divulgação, e de uma certa maneira isso acabou firmando, né, o nome da ABS e o posicionamento que a ABS teve para dali por diante, que efetivamente, acho que a gente deu os primeiros passos e foi marcando essa vereda, né? Isso deu uma linha, um caminho, né? Que é o que a gente faz até hoje. A ABS tem uma coisa muito interessante que cada presidente que entra, ele entra com uma administração própria, tem liberdade total, mas ele segue uma linha do anterior de alguma maneira, né? Quer dizer, ele continua, não é aquela coisa de destruir o que fez o anterior, porque eu acho que eu sei mais, isso não acontece. Então, isso eu acho que é uma característica super interessante dessa associação. Tá? União. Essa é triste, hein? Bom,
Bom, eu vou dizer do Velletri, porque, na verdade, ele teve a coragem de começar, né, de já se propor a ser presidente, e ainda, além disso, foi por 2 mandatos seguidos, que é hercúleo, viu? Porque não é brincadeira o que toma de tempo de quem se propõe, é uma coisa violenta. Um professor. Muito bom, hein? Eu acho que uma pessoa que colaborou muito comigo na minha gestão foi o Marcelo Rosenberg. Ele era o nosso vice naquele momento, e logo depois ele assumiu. E a gente teve uma comunicação muito boa, né? Então, eu diria assim que ele foi realmente um amigo, né? E que me ajudou muito e, portanto, me ensinou também. Então, eu colocaria o Marcelo. Você já foi melhor, hein? A gente tinha uma alegria, né? Você pode ver pelas fotos, uma alegria de fazer as coisas sempre com um sorriso estampado, né? Eu acho que isso que a gente tem que manter e vou tentar continuar dessa maneira.